Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma transmissão da série do Check Talk com temas de gestão da qualidade. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Antes de anunciar aí a nossa convidada da vez, é bom a gente trazer uma recapitulação aí do que a gente falou nos nossos últimos papos. A gente passou ali pela estruturação dos processos de qualidade com a IKEA no primeiro episódio. Depois a gente teve um papo excelente com a Fran da Panvel, falando sobre a importância de integrar ali diferentes departamentos às práticas e processos da área de qualidade. E para fechar essa sequência com chave de ouro, não poderíamos deixar de abordar a importância da melhoria contínua nas empresas que buscam a excelência das operações. Antes de eu apresentar aqui a nossa convidada de hoje, eu queria dizer para vocês, relembrar ali para vocês, que quem estiver acompanhando a nossa transmissão vai poder solicitar o certificado no final ali do nosso papo. É sempre bom lembrar, né? Então, só aguardar ali um momentinho que a nossa equipe vai liberar o link na tela. Então, fica com a gente até o final, tá bom? Então, queria dizer que é um prazer imenso estar aqui hoje junto com a Marcela, conduzir essa conversa junto com ela e agradecer essa oportunidade que a gente está tendo. Estamos todos muito ansiosos, porque tem muito conteúdo bom para a gente trazer até o fim da transmissão, certo, Marcela? Pode se apresentar Oi, aí para o pessoal? oi, Marilena, tudo bem? Eu sou a Marcela Bacan, sou gerente de segurança dos alimentos e sustentabilidade aqui na Companhia Tradicional. Também é um prazer imenso, né, para mim e para a companhia trabalhar junto com o Checklist Fácil. Acho que foi uma das plataformas, um dos fornecedores que mais nos agregaram aí dentro ao longo dos anos. Eu atuo aqui na área de qualidade e na Companhia Tradicional há 11 anos. Há 2 anos eu assumi a área de sustentabilidade também. E hoje a gente utiliza a plataforma da Checklist para diversos processos que a gente vai falar ao longo aí do nosso bate-papo. E é isso. Estou muito ansiosa e muito feliz de participar aqui com vocês. Show, Marcela, excelente. Então vamos lá, vamos dar início aqui ao nosso papo. Queria aproveitar o gancho do episódio anterior, quando a gente falou ali da importância de integrar diferentes áreas a esses processos de qualidade, e queria saber um pouquinho mais de você. Podemos dizer que a segurança dos alimentos está intimamente ligada a essa prática, certo? De que forma a qualidade afasta os riscos para a operação e para os consumidores? O processo de qualidade é muito mais que um checklist, né? Eu acho que o processo de qualidade ele envolve pessoas, ele envolve cultura, ele envolve segurança, comunicação e principalmente a integração entre as áreas, como você falou. Quando a gente fala em qualidade, a gente fala de um sistema vivo, que une também a experiência do cliente, a segurança dos colaboradores e a melhoria contínua. A qualidade aqui dentro da companhia, né? A gente fala que a área chama segurança dos alimentos. Então, a gente está sempre colocando, né, em prática treinamentos, os checklists, né, para a gente conferir esses processos. Então, é muito importante que a gente tenha, né, um KPI, né, um indicador de desempenho desses restaurantes, né? Hoje a gente está falando de 50 restaurantes aí na Companhia Tradicional. Então, a gente medir esse desempenho é muito importante aqui para a gente entender qual que é a dificuldade daqueles restaurante, daquele cenário, né? Aonde que a gente está errando, aonde que a gente precisa de um treinamento. Então, a melhoria contínua, né? A qualidade é todos esses processos, né? O treinamento, checar, a gente medir, né? Os nossos indicadores e também a gente aprimorar cada vez mais, né? Para conseguir aí um desempenho, né? Bom em todos os restaurantes. Perfeito. Você já antecipou, já deu um spoiler ali de um pouquinho que a gente vai falar sobre o nosso papo, mas é fundamental poder aprimorar cada vez mais esses processos, né? Aplicar realmente a melhoria contínua ali dentro da prática. Então, falando um pouco mais sobre prática, pensando no dia a dia mesmo da operação, o que não é melhoria contínua, na sua opinião? Olha, o que não é melhoria contínua, eu acho que assim, a gente precisa primeiro padronizar os processos, né? Fazer treinamentos contínuos. Eu acho que isso é a melhoria contínua, né? Para os funcionários, a gente analisar os indicadores, mas a gente atuar só de forma
não preventiva, de forma corretiva, não é a melhoria contínua. A gente tem que prevenir os riscos, né? Então, por que aquela loja, né, ou aquele lugar está com um desempenho ruim em produtos, está vencendo muito produto? O que está acontecendo? A escala de funcionários, né, que não está certo para fazer a batida de etiqueta, ou é porque está faltando uma pessoa que está ausente, né, que a gente está tendo bastante questão de absenteísmos, né, em restaurantes. Então, a gente precisa analisar a causa raiz, né, e a gente tratar a causa raiz, e não só fazer aí essa ação corretiva, né, de fazer, vamos bater, vamos fazer o checklist e melhorou a nota. Não, a gente precisa entender qual que é a causa raiz. Então, isso é a melhoria contínua, na minha opinião. Perfeito. Então, a gente já percebe aí que tudo faz parte de um planejamento mesmo, né? Tem que olhar de ponta a ponta aí esse fluxo. Só vou lembrar aqui para o pessoal que logo menos a gente vai disponibilizar o link ali do certificado de quem participou até o final, tá? Então, continuem por aí, que ainda tem muita coisa legal para a gente conversar. Depois que a gente falou sobre o conceito, eu queria trazer aqui para a nossa conversa uma metodologia que é muito eficaz e muito utilizada também na melhoria contínua, que é o ciclo Deming, o famoso PDCA, que nada mais é do que um circuito, como você mesmo trouxe anteriormente, um mecanismo vivo ali. Então, um circuito de diferentes etapas que são planejar, checar, fazer e tomar uma ação a partir do resultado. Então, essa dinâmica ela faz parte da companhia tradicional do comércio. Como que vocês acompanham essa sequência, todo esse fluxo, considerando as complexidades, como, por exemplo, equipes, diferentes clientes e outros desafios ali do dia a dia? Olha, eu vou falar da área de segurança dos alimentos, que é a área que eu atuo e tenho a gestão, mas a gente aplica essa metodologia para diversas áreas, não só de segurança dos alimentos, tá? Todos os funcionários que chegam na companhia hoje são treinados presencialmente, né? A gente tem um processo que chama Boas-Vindas, né? Que apresenta toda a história da companhia, tem toda essa questão de apresentar a empresa, né, os benefícios, etc. E logo depois, um treinamento obrigatório de boas práticas de fabricação, que é um treinamento obrigatório pela vigilância, né, que aborda etiqueta, como que você deve se comportar dentro do restaurante, né, as boas práticas, o que você não deve fazer, né. E aí todos os gerentes também são treinados quando eles entram, os gerentes de loja, em gestão, né, de segurança dos alimentos, de documentação, aonde que está a documentação, o que fazer quando tem aí uma fiscalização dentro da companhia, enfim. Isso a gente considera que seria o treinamento, né, o treinar antes da gente poder conferir, né, o planejar. Aí, após isso, a gente tem auditorias semanais, né, da Bureau Veritas, que é nosso parceiro, que possibilitam, né, através da checklist fácil também, a verificar item a item do que foi orientado. Então, elas fazem uma auditoria, né, as nutricionistas nas lojas, e vê onde que aquela loja está errando, trazendo para a gente, né, através do checklist, onde que precisa agir, com foto, vídeo, né, e aí a gente vai entender, né, se o resultado não foi satisfatório, a gente vai entender e fazer um plano de ação para essa loja, né? Não só uma ação corretiva, a gente vai fazer um plano de ação para entender o porquê que aquilo não está funcionando, o porquê que aquilo está recorrente. E aí, caso a gente entenda, né, que essa loja não tá legal, a gente vai, marca um plano de ação, a gente tem um projeto, né, que a gente faz, que recebe visitas extras dessa empresa terceirizada, e aí seria o agir, né, que a gente fala, né? Então, essa metodologia, ela é aplicada aqui dentro da área de segurança dos alimentos, que aí a gente planeja, né? A gente treina, a gente checa e a gente age se tem algum problema. E também a gente age preventivamente, né? A gente treina de novas legislações e etc. Acho que seria um pouquinho disso, assim, resumindo muito. É importante falar que também a gente tem todos os nossos indicadores, né, no Power BI, né? Então é atualizado diariamente, de acordo com ele né, ligado ao checklist fácil. Então integrado. a gente
ele é integrado, então a gente consegue visualizar todos os dias como que está o desempenho de cada loja, se teve produto vencido, se não teve. Então é bem legal, assim, a gente consegue acompanhar bem de perto esses indicadores. Perfeito. Você trouxe exemplos ali realmente da prática de como a gente consegue criar esse mecanismo ali como um todo, né? Então, tudo isso que a gente comentou aqui comprova o quanto metodologia como o PDCA são determinantes ali para a gente visualizar realmente os bons resultados quando a gente está falando de qualidade, né? Foi justamente por isso que aqui na Checklist Fácil nós desenvolvemos um quadro PDCA automatizado, que é o plano Quali Fácil do nosso sistema. É um módulo de gestão de atividades que ele é totalmente automatizado com a organização justamente das etapas que compõem o ciclo de PDCA, em diferentes colunas ali para acompanhamento. As automações elas são programadas para facilitar a gestão e a comunicação entre as equipes. Então, entra aí aquele ponto que a gente mencionou de realmente ter essa parceria entre todas as equipes. E é um recurso ali que faz parte de um plano totalmente desenvolvido para a área, para o processo de gestão de qualidade. Então, tanto novos clientes como quem já é cliente também pode contar com essa novidade. E engloba muito do que você trouxe ali, Marcela. Então, a gente tem checklists exclusivos para auditar critérios ISO, a gente tem workflows já pré-configurados, a gente tem a utilização da inteligência artificial para auxiliar nessas inspeções, o plano de ação, que seria atuar realmente daquela forma preventiva, que seria o 5W2H, e tudo isso olhando para tudo que uma operação precisa mesmo para garantir uma excelência e uma rastreabilidade, né? O dashboard também, como você trouxe ali, que você visualiza isso dentro do Power BI, então já tem um dash padrão ali personalizado com as informações necessárias para fazer o acompanhamento de tudo isso. E o que é mais importante para vocês que estão aqui acompanhando com a gente é que tanto novos clientes como os clientes que já são da checklist têm acesso a essa inovação, a esse novo modelo que a gente está disponibilizando aqui. Os links com mais informações estão na descrição do vídeo. A gente também colocou na tela para vocês acessarem, então o nosso time está à disposição para demonstrar na prática como esses recursos vão levar a gestão da qualidade para outro nível. E, afinal, não tem como lidar com a complexidade, com as necessidades dos processos de qualidade sem tecnologia. Concorda, Marcela? Não, sim, com certeza. Eu acho que é muito importante, eu acho que, assim, a checklist, vocês fazem com que a gente tenha integração com diversas áreas sem precisar mandar e-mail, né, telefone, que a gente vai se perdendo, né? Então, hoje a gente tem dentro da companhia, né, alguns workflows que a gente utiliza justamente com outras áreas, né? Então, uma área inicia o workflow, a gente recebe, a gente faz a tratativa e a gente finaliza. Então, é muito legal, assim, eu acho que são assim, inovações que a gente precisa, né? E às vezes a gente precisa de um modelo para a gente também se inspirar, né? A gente ter ideias aí dentro da checklist. Muito bom. Perfeito. Agora a gente vai retomar aqui sobre os métodos que ajudam a implementar a melhoria contínua, porque o ciclo PDCA é só uma dessas práticas, né? E aí, na tua opinião, Marcela, o que mais pode ajudar as equipes a identificarem as melhorias na rotina? Olha, a gente acompanha, né, aí a performance das operações, o feedback de clientes, até de funcionário. Eu acho que aqui dentro a gente tem bastante coisa que a gente integra aí, né, para a gente receber através da checklist. Então, a gente tem feedback de refeição de funcionários. Então, a nossa área de segurança dos alimentos faz um cardápio para funcionários, né, disponibiliza, e eles têm que pedir, né, e fazer esse cardápio completo todos os dias. Através da checklist, a gente tem um QR Code que as lojas podem fazer uma pesquisa se está sendo seguido o cardápio ou não, né? A gente tem também diversos itens aí que a gente pode atuar dentro do que a checklist proporciona para a gente. Então, esse do QR Code de refeição de funcionários é um dos exemplos, né?
A gente vê, a gente recebe, se está muito recorrente, a gente vai na loja, entende o que está acontecendo, a gente pega o histórico, é muito legal, a gente tem uma planilha que eles precisam fazer diariamente, né, de controle de refeição de funcionário. Então, tem que medir temperatura, né, tem que ver se estão todos os itens que a gente colocou, né, até para o funcionário ter uma boa refeição, uma boa experiência também dentro da loja. E aí, se a gente começa a receber muita reclamação, a gente consegue puxar no histórico dessas planilhas que eles preenchem, né, deveriam preencher, as fotos, porque a gente colocou como foto obrigatória. Então, a gente consegue visualizar se aquela informação que a gente recebeu no feedback ela procede ou não procede. Então, a gente consegue integrar diversas coisas, né, e ir mais a fundo nessa questão de melhoria, né? Não só num checklist de segurança dos alimentos, né? Que a gente estava falando antes, de documentação, mas também em outras frentes aí dentro da área de segurança dos alimentos. Então, a checklist proporciona bastante coisa para a gente, assim, da gente entender, da gente buscar, da gente ver o histórico, né? E eu acho que isso é muito importante aqui, né? Para o tamanho de empresa que a gente né? De 50 restaurantes, uma área só, né? Então, a gente precisa dessas ferramentas para nos ajudar a controlar também, né? E ter a melhor experiência para o funcionário, né? As boas práticas e ter todo aí esse quesito de legislação e etc. Perfeito. E você trouxe exatamente o principal exemplo, que não só a ferramenta, mas as pessoas que estão ali, que também fazem a melhoria contínua acontecer, né? A melhoria contínua não acontece sem as pessoas. E é muito importante que os colaboradores eles estejam engajados, preparados e até abertos também para receberem essas ideias, sugestões de como algo pode se tornar melhor nesse dia a dia, como isso pode ajudar o dia a dia deles, né? Sim. Eu gosto de falar, né? E eu já falei numa das nossas conversas aqui na checklist, né? Que quando a gente, em 2021, foi implantar, a gente estava buscando uma empresa para a gente colocar aquelas planilhas de controle de segurança dos alimentos, né? Quem trabalha na área sabe. Controle de temperatura, controle de recebimento, controle de produto acabado, controle de saída de produto para quando é central, rastreabilidade de produtos. A gente estava buscando uma empresa para que a gente colocasse essas planilhas e não fosse mais em papel, né? Para a gente ter um histórico. E aí a gente encontrou a checklist e aí a gente iniciou justamente com essas planilhas, né? Então, no primeiro momento, óbvio, né, que todo mundo foi contra, né, e a gente fala, meu Deus, como que eu vou fazer uma planilha no celular? Isso é muito difícil, mas agora eles não vivem sem. Quando dá alguma coisa que a gente fala, então faz em papel porque deu uma instabilidade no sistema. Eles falam, mas como fazer no papel? Não dá para fazer no papel. Então, assim, a gente tem que mostrar que isso é uma melhoria, né, que isso a gente consegue ganhos com isso, né, para os funcionários, e ao longo do tempo eles vão vendo também que a gente fez isso para melhorar, né? E a nossa rastreabilidade também, né? Como eu falei, a gente consegue buscar hoje tudo que acontece na loja, se eles preenchem direitinho, né? A gente audita isso também, então eles preenchem. Então, um produto está mofando, né? Antes da validade, a gente consegue pegar aquela loja, ver e rastrear tudo, todas as vezes que aquele produto chegou, a validade, a temperatura, né? Então, com o checklist fácil, a gente consegue isso. Mas a gente precisa explicar isso para as pessoas, né? Então, e hoje está muito, né, moderno tudo, né? Acho que treinamento em plataformas, né? Diversas coisas, a gente está migrando, né, para bastante coisa em plataforma. Hoje o Olerite também é um aplicativo, enfim. A gente tem bastante abertura, né, para fazer isso, mas lógico, como todo processo, no começo a gente tem resistência, né, principalmente dos funcionários, né, mas assim, agora eles não vivem sem, a gente está desde 2021 com a checklist fácil, então ele não dá nem tempo de, às vezes, chegar o e-mail de auditoria, que vai no e-mail de todo mundo, né? Eles falam, mas não subiu, não sei o quê, tem que subir, a gente não vai receber, não tem como ver isso assim, né, no papel. Então, realmente, assim, todo mundo entende, né, hoje os benefícios, depois de quase 3 anos, né, trabalhando aí junto com vocês.
Perfeito. Realmente toda mudança gera uma certa resistência ali, mas depois vão vendo os ganhos a curto, médio e longo prazo ali, fica mais tranquilo para engajar a utilização, né? Bom, Sim. Depois de tudo que a gente viu até aqui, a gente não pode deixar de comentar sobre o que você trouxe lá de spoiler no comecinho, que são os indicadores. Como é que hoje a Companhia Tradicional do Comércio definiu as métricas que precisam ser acompanhadas ali para garantir realmente que tem essa melhoria contínua e saber se você pode contar um pouquinho para a gente sobre como isso é importante, né? E como esse acompanhamento é feito no dia a dia. Sim. Eu vou falar da área de segurança dos alimentos, tá? Mas todas as áreas aqui da companhia têm essas métricas, esses indicadores aí, né? E eu vou falar aqui da área de segurança dos alimentos. Então, hoje a gente tem auditorias semanais de segurança dos alimentos, que é aplicado por uma empresa terceira aqui na companhia, que é a Bureau Veritas, né? E ela aplica o checklist, né, de segurança dos alimentos, que a gente definiu junto com a legislação, e a gente definiu uma métrica interna de 78% de conformidade, né? Essa métrica ela é atrelada a bônus, né? Enfim, a diversos fatores, né? De acordo com outras empresas também, né? A gente conversa bastante sobre isso, e a gente tem aí essas auditorias semanais. E aí, toda essa métrica, né? A gente tem aí diariamente, né, atualização no Power BI, que dá para ver. Então, a gente tem faixas, né? Então, a gente tem acima de 78 a loja é satisfatória, de 75 a 77,9 é atenção. E aí, assim vai, para a gente conseguir trabalhar aí, né? E a gente entender qual loja que está, assim, precisando da nossa atenção. E aí, as lojas abaixo de 71%, né, que não é satisfatório para a gente, entra num plano de recuperação, né, naquele mês que não atingiu. Esse plano de recuperação a gente vai definir, né? Nós da área de segurança dos alimentos. Então, de acordo com o checklist, a gente vai ver, olha, eles erraram e tiveram muito produto vencido, ou não, eles tiveram erros, né, de boas práticas, e a gente vai trabalhando em cima desses erros, né, com treinamento, com checagem, com até reuniões, né, com outras áreas, com RH, com o BP, né, que é o Business Partner, para a gente entender a realidade daquele lugar, para, né, ser aquela melhoria contínua e não só uma ação corretiva. A gente tem o checklist de documentação, né, que a gente faz uma vez por mês, que é importante, são documentações que são necessárias para a companhia e de acordo com a vigilância sanitária também. E a gente exige 90% de conformidade nessas documentações, é o nosso nossa ponte. Por que não 100%? Porque às vezes vai faltar um exame médico de funcionário que não marcou, ou está de férias, né? Então, a gente costuma falar que 90% realmente a gente consegue trabalhar aí a nossa métrica. E a gente tem também o checklist de condições estruturais, que também é baseado na legislação, né, sanitária, que fala se está apta, né, aquele local para ser habitado, né, para os funcionários não terem risco e etc. Óbvio que a gente tem questões em todos os checklists que são mais críticas e outras que são menos, né? Tem questões de produto vencido que vale 6 pontos. E uma questão de, talvez, né, uma ferrugem numa geladeira vale 0,85. E essa de condição estrutural, a gente tem como meta 60%. Por quê? Porque muito não depende só da gente, depende, às vezes, de uma reforma, de uma coisa terceirizada. Mas também temos pontos, né, de atenção, né, pontos críticos que vai ter problema, né, na segurança do trabalho, e aí tem uma pontuação maior e a gente vai trabalhando. Então, essas são as nossas métricas aqui dentro da companhia. E a gente vai trabalhando em cima delas aí, mensalmente, né? E a gente vai recebendo os checklists e a gente atua, assim, às vezes semanalmente, vê que um relatório deu muito ruim, a gente já atua, já marca a reunião, já entende o que aconteceu. Então, para nós é bem satisfatório aí essa comunicação rápida. Boa. Perfeito. Dá para ter uma noção que realmente é de ponta a ponta ali o acompanhamento que vocês fazem desses indicadores e a importância Sim. de utilizar ali da inovação para poder auxiliar vocês nesse fluxo, né? Então, vocês têm a resposta muito rápida ali, as informações de forma muito rápida para agir o quanto antes, né? Show, É muito Marcelo, bom. muito bom.
Para o pessoal que nos acompanhou até agora, o nosso certificado vai estar disponível. Vocês vão acessar o link, tem o QR Codezinho para vocês acessarem o link, onde vocês vão fazer a solicitação ali do certificado, tá? É só acessar, fazer seu pedido e receber o documento por e-mail. Consolidando o que a gente conversou até aqui, a gente abordou o conceito, os meios de buscar a melhoria contínua e também os indicadores e envolvimento das equipes ali dentro do processo. Agora, conciliando todo esse conteúdo com as transmissões dos episódios anteriores do especial Check Talk Semana da Qualidade, a gente conseguiu fornecer ali muitos e bons insumos para quem nos acompanhou sobre como estruturar e manter realmente os padrões de excelência nas operações, né? Quem não pôde conferir essas edições anteriores, corre lá, porque o papo com o Marcos da IKEA e com a Franciele da Panvel estão imperdíveis e está tudo disponível na biblioteca de conteúdos do nosso site. Então, Marcelo, eu quero te agradecer imensamente pela parceria, por ter participado aqui com a gente dessa iniciativa e que está chegando ao fim aí a nossa transmissão. Muito obrigada, Maria Helena, obrigada a todos da Checklist Fácil, né? Agradeço aí o convite. São anos aí de parceria, né? E realmente, assim, é um atendimento impecável e inovação a cada tempo, né? Então, muito obrigada mesmo. Eu fiquei muito feliz de participar aí desse quadro. Perfeito, a gente que te agradece. E, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que a Checklist Fácil tem opções desenvolvidas exclusivamente ali para a área de qualidade, com todos os recursos necessários para promover ali a melhoria contínua em qualquer tipo de negócio. Confiram aí as informações na descrição aqui desse Check Talk, mas também não deixa de conferir ali o nosso site, que é o www.checklistfacil.com.br. Lá vocês vão conseguir acessar uma série de conteúdos gratuitos, práticos, que são ali ferramentas incríveis para apoiar aí a sua rotina profissional. A gente agradece muito todos que acompanharam até aqui e a gente se encontra na próxima.